Olá, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o capítulo 29. O título do capítulo é O Desejo de Ser Grande. Eu quero louvar a Deus porque essa jornada espiritual ela está trabalhando com os nossos sentimentos, está trabalhando com os nossos conceitos e nós temos aprendido muito com os princípios de relacionamento de Jesus. Nós temos visto que o Senhor Jesus, mesmo ele sendo o Rei da Glória, ele deixou tudo e veio a este mundo para nos salvar, e o comportamento dele, enquanto ele esteve aqui, foi um comportamento de humildade. E aí, o texto de hoje, né, ele vem falando a respeito de Mateus 23, 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, 12. Então veja, qual é o maior exemplo nosso de humildade? É o de Cristo. Deixou o reino celestial, deixou a glória e veio a este mundo para morrer por mim e por você. E qual tem sido o desejo que tem habitado no nosso coração? Se nós estamos nos aproximando de Jesus, se nós estamos estudando os princípios de relacionamento de Jesus, tá? Como que deve ser então o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, a nossa atitude diante disso? Né? Você tem o desejo de ser grande? Eu não estou dizendo que você não deva ter aspirações na vida. Você deve ter, todos nós precisamos ter aspirações na vida, tá? Mas o que eu estou dizendo é em relação ao próximo, né? É em relação ao próximo. Jesus, certa vez, ele estava na companhia dos discípulos e ele recebeu um pedido de Tiago e João. Eles pediram para que ele os permitisse sentar ao seu lado no trono. E eles já vinham conversando sobre isso no caminho. Isso está baseado em Marcos 10, 32 a 45. Veja só, o Senhor Jesus, ele se preparando para desenvolver o plano da salvação, ele se preparando para morrer na cruz, receber o peso do pecado de toda a humanidade que já havia existido, a que estava existindo e a que iria existir ainda, e ele se preparando para isso, né? O pecado ia causar separação entre ele e Deus, e ele estava com um foco, o foco dele era sublime, o foco dele era a salvação dos seres humanos. E os próprios seres humanos estavam preocupados com outras coisas. Né? Tiago e João, discípulo dele, se aproxima e pede para que eles possam se assentar no trono junto com eles, com Jesus, junto com ele. Então veja, meus queridos, isso chama muito a nossa atenção. Qual tem sido o desejo que brota no coração? O coração carnal, o coração pecador, ele quer ser grande, ele quer se sobressair em todas as coisas. Mas e o que dizer então do verso que nós acabamos de ler agora, né, de Mateus 23, 12? Todo que a si mesmo se exaltar será humilhado, todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, qual que é a resposta? A resposta já está dada. Nós temos que ser humildes, temos que nos humilhar. Nós não precisamos aparecer, nós não precisamos tirar vantagem em tudo, nós não precisamos demonstrar que somos melhores que os outros. Não, se você é melhor que os outros, o tempo vai te mostrar. Você não precisa se preocupar com isso. Tá? A humildade ela é inconsciente de si mesma. Tá? Então a gente não precisa fazer pensando em como vai ser a nossa projeção diante disso. Tem muitas pessoas que trabalham nessa linha aí, né? São os alpinistas sociais, são aquelas pessoas que gostam de ser vistas, né? Isso daí é um perigo, irmãos, isso daí é uma desgraça na vida do cristão. Fazer as coisas para querer ser visto, passar uma imagem de que é uma pessoa grande, tá? Eu não estou dizendo aqui que a pessoa não tenha que ter autoestima, tá? Você tem que ter autoestima, sim. Você tem que saber o seu valor, saber o seu lugar, mas você deve também saber se comportar no meio das pessoas. Você deve saber qual é o seu lugar diante de qualquer comunidade, diante de qualquer sociedade, diante de qualquer relacionamento, tá bom? E ser humilde. A gente precisa ser humilde.
tá? E a decisão é simples, você que tem que decidir, tá? Qual vai ser o rumo que você vai tomar na sua vida. É claro que tem temperamentos que são mais fáceis, que a pessoa tem mais facilidade de ser humilde, de perdoar. E tem temperamento que a pessoa tem o sangue no olho, ele bateu, levou, ele é mais enérgico, e aí tem que ir trabalhando, né, com os temperamentos, tá bom? Quando ocorre alguma situação que é necessário pedir desculpas, pedir o perdão, quem é que pede o perdão primeiro? Quando você erra, né, e é necessário reconhecer o erro, você tem admitido? Ou você sempre procura colocar a culpa em outro, apresentar uma desculpa? Tá? Quando tem algum serviço que precisa ser feito numa comunidade, ou até mesmo na igreja, mas que não aparece, você está disposto a fazer? Ou você gosta de fazer só aquilo que dá ibope, aquilo que aparece? Fica aí para nós pensarmos, né? Para nós pensarmos. Numa discussão, você tem que ser o último a falar? Ok. Você vai se exaltar ou você vai se humilhar diante das situações da vida, né? Quando você é chamado a atenção, você reconhece? Então, meus queridos, o Senhor Jesus, ele agiu com humildade. Ele sabia o seu lugar, ele se portou de uma maneira digna, tá? E mesmo diante do sofrimento, né, ele não perdeu a compostura. Ele sempre agiu com humildade até a morte, e morte de cruz. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, tá? Que nós possamos controlar esse desejo de popularidade, esse desejo de ser grande, e que nós sintamos o desejo de sermos grandes em fazer a obra do Senhor, sermos grandes na presença de Deus, tá? Não sermos grandes aos nossos próprios olhos, porque enganoso é o coração do homem, né? Quem o conhecerá? Eu quero orar por você nesse momento. Querido e maravilhoso Deus, a cada dia que nós estamos estudando na jornada, nós temos aprendido, Senhor, o quanto é importante a nossa entrega, o quanto é importante, Senhor, nos esvaziarmos do nosso eu, para que o Teu Espírito Santo possa fazer morada em nós. E hoje está falando, Senhor, sobre o desejo de ser grande. Nos ajude, bom Deus, a sermos pessoas humildes. Ajude-nos a termos propósito na nossa vida, mas que o propósito não seja de se aparecer, mas que seja um propósito de fazer a Tua vontade, e que toda a glória e toda a honra seja dirigida somente a Ti, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. É o Senhor quem realiza em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então, bom Deus, tenha misericórdia de todos nós e nos ajude a entendermos esse princípio, que aquele que se exalta será humilhado, e aquele que busca o caminho da humildade, no momento certo ele será exaltado. Então nós nos entregamos em Tuas mãos, pedimos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu amigo, um grande abraço, tá? Fique com Deus, e nós vamos juntos para o céu, viu? Essa jornada, ela vai nos ajudar, nós vamos nos moldando, e o nosso destino é chegarmos juntos no céu, tá bom? Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, tá? Um grande abraço, é sempre um prazer e uma alegria estar com você, tá? Fique com Deus.